fibromialgia é uma doença que causa uma dor difusa, certo? A gente chama de síndrome porque engloba não só a dor, não é só a dor difusa como as pessoas conhecem. Além do quadro doloroso, as pessoas também podem ter casos de dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia, dores abdominais, alterações intestinais, fadiga, distúrbios do sono. Então, a gente sabe que a fibromialgia tem muita relação com insônia. A gente sabe também do quadro emocional. Então, assim, é uma gama muito grande de sintomas que, às vezes, é de difícil diagnóstico, concordam? No meu consultório, acaba que muita gente vem com essa dúvida. Nossa, doutora, eu tô com uma dor assim. Será que a tal da fibromialgia, a famosa fibromialgia? Então, basicamente isso. É uma doença que causa dor muscular generalizada. Quando eu falo generalizada, é no corpo inteiro. Às vezes o paciente chega com aquela queixa assim, doutora, dói da ponta da cabeça até a ponta do pé. Não sei descrever aonde não sei se é na articulação, se é no músculo. É uma dor que anda, é uma dor que é difícil até para o paciente poder falar, né? E junto com a dor, vem aqueles outros sintomas clássicos da fibromialgia. A fadiga, a insônia, às vezes associação com a parte emocional, então quadros depressivos, quadros de ansiedade também associados, dores de cabeça, dor para urinar, que às vezes a pessoa jura que tem uma infecção de urina e não é uma infecção de urina, né? A gente chama de uma cistite não infecciosa. Então, assim, é uma síndrome muito ampla e que cada paciente tem um sintoma diferente. A fibromialgia, a gente fala que ela é disfuncional, assim como a enxaqueca, que também não altera o exame de cabeça, como a síndrome do intestino irritável, que a pessoa tem cólica intestinal, tem constipação intestinal e diarreia intercalado e não tem nada nos exames. Então, assim, por que isso acontece? É uma doença disfuncional da dor, né? Da área de dor, a fibromialgia, o paciente sente muita dor, porque as áreas do cérebro de dor estão hiperexcitáveis. Ele é um cérebro com hiperexcitabilidade e é um cérebro que as áreas de dor estão super estimuladas e há um desequilíbrio de neurotransmissores, de serotonina e noradrenalina, e hoje já se sabe dos canabinoides, o sistema endocannabinoide. Então, assim, olha a importância disso no cérebro, a explicação está no cérebro. O cérebro do fibromialgico, ele funciona diferente. Tem a sensibilização central. O que é a sensibilização central? É justamente isso, as áreas de dor aumentada, o estímulo de dor sendo maior do que ele é, de uma forma simples, né? Bem, para as pessoas entenderem. Então, aí entra o cérebro. Então, você pode fazer um exame do braço, não vai dar nada. Da coluna, não vai dar nada. E a pessoa tem dor. E por que a dor não é localizada? Ela é difusa e migratória na fibromialgia. É uma dor que migra, porque o cérebro está todo excitado e aí os impulsos de dor são mandados de forma errônea e de uma forma desenfreada para várias regiões. Então, é isso que acontece. E tem um desbalanço de serotonina, como eu disse, de neurotransmissores do sistema nervoso central, que é do cérebro. E isso explica. Então, esse conceito antigo de fibromialgia não existir, isso é totalmente errado e antigo. Não esse conceito está totalmente errôneo. Hoje a gente sabe que existe, o cérebro tem alterações, o líquor, já fizeram estudos, claro que isso não faz em exame de rotina, já fizeram estudos mostrando que o líquor, que é o líquido retirado da coluna, que o líquor reveste o cérebro e toda a medula, né? O líquor reveste o sistema nervoso central. Então, ele tem substâncias inflamatórias em maior quantidade do que o paciente não fibromialgico. Então, é uma doença que tem explicação para ela. Antigamente não tinha explicação, hoje já tem. A fibromialgia, né, é uma condição
relativamente comum na população, até 2 a 3% da população pode ser acometida. É uma condição que afeta principalmente mulheres, e né, a cada 10 pacientes, 9, em torno de 9 são mulheres, né, começando a principal faixa etária entre a terceira e quinta década de vida. E é um quadro que se caracteriza, né, por uma dor crônica, ou seja, maior que 3 meses de duração essa dor, e é uma dor generalizada, né, uma dor difusa no corpo inteiro, dói as articulações, dói os músculos, né, o paciente normalmente fala que dói dos pés à cabeça, né, muitas vezes ele tem dificuldade para caracterizar essa dor, e além dessa dor difusa, crônica, generalizada, vai estar acompanhada muitas vezes de uma sensação de fadiga, né, um cansaço constante, indisposição, alterações do sono, que é principalmente o que a gente chama de sono não reparador, que é a pessoa até dormir 7, 8 horas por dia, mas ela acorda indisposta, cansada, né, como se tivesse passado um caminhão por cima, muitas vezes o paciente fala isso também. E associado também a distúrbios do humor, né, pode ter tanto ansiedade como depressão, né, uma labilidade emocional muitas vezes, e também alterações da cognição, ou seja, alterações de memória, concentração, atenção, que é o que a gente chama, né, que é muito conhecido, eu vejo muito na página falando da fibrofog, né, que a fog em inglês é a névoa, nevoeiro, neblina, né, o nevoeiro da fibromialgia na mente. A fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica, né? O que é isso? Então, é um distúrbio, é uma síndrome que você tem dor difusa e por mais de 3 meses, pelo menos. Então, que entra nessa definição de dor crônica. E o que é dor difusa? É uma dor que acomete mais de um lado do corpo, a parte de cima e a parte de baixo. Ou seja, ela acomete grandes grupamentos musculares e articulares e não um ponto específico. Então, geralmente, se a pessoa fala, eu tenho uma dor aqui nesse dedinho e não dói mais nada, difícil ser fibromialgia, porque ela tem essa característica de ser difusa, né? De ser, especialmente aqui na região do trapézio, deltoide, de às vezes ter no braço, uma dor difusa no braço, uma dor que os pacientes relatam às vezes assim, uma dor profunda, parecendo dor na carne, uma dor nas pernas. Então, tem esse mecanismo aí de dor difusa. E ainda, além disso, faz parte do quadro, né? Lembrando que síndrome é o conjunto de sintomas e sinais, ou seja, não é uma coisinha só, são outros sintomas também. Então, faz parte dessa fibromialgia outros 3 pilares, né? Que a gente sempre avalia, que é a questão do sono. Então, é muito frequente os distúrbios do sono. A questão do humor, que são os transtornos de ansiedade e depressão, que também é muito frequente. E a fadiga. Eu já vi alguém nos comentários aí falando de fadiga, energia. Verdade. É uma coisa super frequente na fibromialgia. Então, a gente sempre investiga essas 4 coisas. A dor difusa, os transtornos de humor, a fadiga e os transtornos do sono, que estão bastante frequentes aí. A fibromialgia, ela é uma doença altamente prevalente, principalmente na população feminina, por volta dos 20 a 40 anos, mas nós sabemos também que pode estar presente em adolescentes, homens, mulheres mais idosas, homens mais idosos, né? É uma doença que tem um amplo espectro de apresentação, varia desde pacientes que têm tem dor difusa, alterações do sono, alterações do humor, e também para aqueles pacientes que possam ter os mais variados sintomas, como formigamento, fadiga, sintomas intestinais, sintomas irritativos de trato urinário. Então, são pacientes assim que são complexos, né? Eu costumo dizer que a fibromialgia ela é um grande desafio na nossa prática diária, né? Cada paciente ele é um universo diferente. Por isso que quando a gente fala assim de tratamento e faz essa abordagem um pouco mais específica, acaba ficando difícil a gente generalizar, porque tudo vai depender de cada fibromialgia.